colocar os vídeos no YouTube e vocês forem olhar, prestem atenção se eu coloquei o vídeo na playlist correta, porque o YouTube é meio chato de colocar as coisas online. E as minhas aulas, tanto as de vocês quanto as da graduação, eu começo o título com aula 1, tarará, aula 2, tarará, né? E quando você vai subir o vídeo para o YouTube, você tem que especificar em que playlist você quer no meio da submissão. Não é tipo, você vai na playlist, está com a playlist aberta na tela e você submete o vídeo para aquela playlist. Você começa no ambiente geral e lá no meio das opções você tem que escolher em qual playlist que ele vai cair. Aí eu estou sempre com medo de colocar na playlist errada, porque estou pondo na de vocês, na graduação. Então, se vocês perceberem que está faltando alguma coisa, me dá um toque, tá? Que eu posso ter colocado na playlist deles, e mesma coisa, posso colocar uma deles na de vocês, porque é bem chatinho de escolher ali. Ou às vezes já aconteceu de eu não colocar na playlist, ficar solto lá e um aluno da graduação reclamou e eu fui lá e vi que eu não tinha marcado playlist. Então, sempre fiquem de olho, por favor. Tá? Ok, então vamos lá. Bom, faltou um arquivo aqui. Peraí, só... Cheguei meio em cima da hora aqui, para quem chegou agora. Estou meio perdido nos arquivos aqui. Falta abrir umas pastas para deixar organizado. Beleza. Bom, vocês viram que eu mandei uma lista bem longa, né? Começando por um caso simples, depois indo para um caso de média dificuldade e depois para um caso difícil. Mas o método de diagonalização via matrizes, a gente viu na aula passada, acho que esse, espero que ninguém tenha uma dificuldade muito grande, uma dificuldadezinha aqui ou ali, mas os fundamentos eu acho que devem estar claros. Agora, os outros dois métodos, o shooting method e o método de Monte Carlo, eu não falei sobre eles e coloquei na lista e vou falar sobre eles hoje. Tá? O shooting method é um método que ele é interessante, mas para a gente praticar um pouco o Python, a linguagem, os loops e tal. Não é um método que eu acho tão importante do ponto de vista de conhecimento nosso acadêmico, de ter uma ferramenta útil para utilizar. Porque ele só funciona em uma dimensão. Então, se você quiser fazer um sistema bidimensional, ele já não vai funcionar. É um método puramente unidimensional. Tá? Mas ele é interessante para a gente treinar um pouquinho tanto os fundamentos da equação de Schrödinger quanto a programação. Uma vantagem dele é que, não sei se vocês perceberam, só lendo a lista, que você nunca precisa escrever o hamiltoniano na forma matricial. O hamiltoniano ele passa a ser um operador que você atua na função de onda e retorna uma função de onda, né? Então, um operador linear. Vocês percebem isso, né? O hamiltoniano em si, matematicamente, ele é um operador, né? Então, você nunca precisa definir o que é o H. O que te interessa é o que H faz em psi. Né? A ação de H em psi retorna uma outra função de onda. Se psi for um alto estado de H, retorna a mesma função de onda vezes o seu alto valor. Mas se H atua numa função de onda qualquer, ele retorna uma combinação linear do espaço de Hilbert, né? Um operador linear. Então, se você consegue programar o seu hamiltoniano, o seu sistema, de tal forma que, ao invés de representar o hamiltoniano matricialmente, igual a gente fez, você representa a ação do hamiltoniano numa função de onda qualquer, isso é super interessante, porque você pode estar querendo lidar com sistemas que são muito grandes. Não é o caso em uma dimensão, que em uma dimensão quase sempre é pequeno e você consegue tratar as coisas trivialmente. Mas em grandes dimensionalidades, em 2 ou 3 dimensões, é provável, é possível que você não queira representar o H matricialmente, porque não cabe na memória, fica um negócio gigantesco e intratável, e você queira tratar a ação do H no psi. Tem métodos de diagonalização que basta saber como que H atua em psi. O método das potências, o método de Lanczos, tá? O método de Davidson. Então, tem vários métodos que usam só a ação de H em psi para diagonalizar. Tá? Esses métodos são úteis quando as matrizes seriam muito grandes. Então, esse shooting method é meio que uma introdução a isso. Como eu disse, é simplificado demais, porque só serve em uma dimensão, mas ele ilustra essa ideia, que você nunca precisa representar o H. Você consegue usar o shooting method representando o H matricialmente também, porque se você tem a matriz H e o vetor psi, H atuando em psi, você pode fazer matricialmente também, mas aí meio que perde o propósito do método.
E o outro método, que é o método de Monte Carlo, aí sim, é um método extremamente poderoso e útil para a gente. Tá? Esse é um dos métodos bastante utilizados para cálculo de estrutura eletrônica, que você usa flutuações da função de onda para tentar encontrar o mínimo do potencial, e é praticamente a mesma coisa que o método de Ising, que a gente usa para descrever a transição de fase ferromagnética. Tá? É quase a mesma coisa, é a mesma ideia. Esse Monte Carlo que a gente vai ver é o Monte Carlo clássico. Apesar de a gente estar aplicando na quântica, ele é um Monte Carlo clássico que a gente vai basicamente usar o método variacional para achar a função de onda do estado fundamental. Tá? E, bom, mais detalhes eu vou deixar para vocês lerem no livro, a gente discute mais para frente. Bom, antes de eu começar a falar dos métodos, vocês deram uma olhada na lista, deram uma lida nos livros? Vocês têm algum comentário, alguma dúvida para discutir antecipadamente? Eu fiquei com dúvida na primeira questão, se o senhor queria que eu escrevesse um programa ou só fizesse no braço mesmo. Não, no braço. Primeira é para demonstrar. Demonstração mesmo. É igual eu fiz na aula passada para a derivada segunda, quero que você faça para a derivada primeira. Ok? É simples, tá? Só um exercíciozinho com a série de Taylor lá e acho que eu pedi para você indicar o erro do truncamento também, né? Sim, é só mesmo que eu fiquei na dúvida quanto a isso, mas tranquilo. Tá. Quando vocês forem mandar essas respostas, por exemplo, desse primeiro exercício, vocês podem, se for fazer no papel, tire uma foto e manda uma foto, tá? Junto com o resto. Eu vou criar, para vocês mandarem as respostas dos exercícios, eu acho que eu vou criar um Google Classroom e só para os exercícios, tá? Porque aí tem um ambiente lá que vocês podem submeter a resposta, eu posso dar a nota, fica mais organizado. Aqui no Slack, no Zoom, que não fica organizado desse jeito. Pedro? Gerson, e os que envolvem esses dois para frente, você quer que envie o código? O código. Pode ser, eu prefiro que vocês mandem em Jupyter, tá? Porque aí vocês mandam o código e a figura, tudo encapsulado num arquivo só. Mas se quiser fazer em .py, no Spider ou qualquer outra coisa, e mandar o código, só lembra de sempre mandar a figura junto também. Então, se não fizer no Jupyter, salva a figura no arquivo separado e manda a figura junto. Talvez tipo um relatóriozinho, abre um documento no Word e cola as figuras indicando qual cada caso para ficar claro para mim. Ok. Pode ser? Midana, pode falar? Sim, existe algum prazo para a entrega dessas listas? Essa eu não coloquei prazo ainda, porque como eu tô... Esse comecinho eu quero ir um pouquinho devagar para a gente se adaptar ao Python, não coloquei um prazo. Então, mas vamos tentar para a semana que vem, tá? Monte Carlo, que pode ser um pouco difícil de implementar para quem nunca fez nada parecido. Então, por isso que eu estou com um pouco ressabiado de colocar um prazo sem conhecer todo mundo aqui. Depois, as próximas vistas, eu vou pôr um prazo rígido. Só essa primeira que eu quero pegar leve no ritmo um pouquinho. Bom, mais alguma dúvida, gente? Vocês consideram dar uma lida no livro? Bom, então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Infelizmente, no meu caso, professor, não consegui ler o livro ainda, porque estive a ver a última aula lá e acabei há pouco tempo. Não sei, mas depois dessa aula vou dar uma lida. Ok, eu vou apresentar os fundamentos aqui e aí tentem se manifestar aqui. Qualquer dúvida, o que não ficar claro, vocês vão me dando toque que eu vou discutindo. Qualquer coisa eu abro o livro também, se precisar. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou aproveitar os slides que eu usei no semestre passado. Se vocês quiserem, eu mando os slides para vocês também. Eu vou começar com o Shooting Method, tá? Depois eu vou para o variacional. Deixa eu ver se o PDF está com as transições de slide. Engraçado, o meu programa aqui, quando eu inicio a apresentação, ele inicia, mas não salta para ela, eu tenho que dar Alt Tab. Mas eu acho que não tinha começado. Bom, vamos lá.
Então, eu vou começar apresentando aqui o que é o tal do Shooting Methods. Deixa eu ver se está com as transições slide. Não está. Deixa eu inverter aqui. Eu vou abrir o PowerPoint aqui, que está com as transições. Então, vamos lá. Então, o Shooting Method é o seguinte, a ideia, de novo, né, resolver a equação de Schrödinger unidimensional. Então, essa é a única limitação aqui da abordagem, tá? E só vai estabelecer, então, o problema, a gente vai resolver o H psi igual a E psi, vamos considerar um H bem trivial, P quadrado sobre 2m mais o potencial, bem simples, né, potencial qualquer, e as nossas condições de contorno vão ser que a função de onda vai a zero nas bordas, tudo padrão, certo? Então, uma ilustração aqui dos problemas. Então, se a gente tem um poço infinito, isso aqui é um conceito natural, né, que a função de onda vai a zero nas bordas. Agora, se a gente tem um poço finito, isso a gente não discutiu na aula passada em detalhes, eu acho que vale a pena comentar aqui. O nosso poço finito, a função de onda, ela só vai a zero lá no infinito, né? Ela cai exponencialmente, mas tecnicamente só vai a zero em x igual a infinito ou menos infinito. Diferente do poço infinito mesmo, que a função de onda vai a zero, de fato, nas bordas. Então, quando a gente trabalha com o poço finito, a gente fez na aula passada lá o parabólico e tal, também é uma espécie de poço finito, né? Quando a gente fala que a função de onda vai a zero, por exemplo, aqui, né, essa borda cinza, por exemplo, é uma aproximação. Aqui ela chegou bem perto de zero, então eu assumi que ela zero aqui é razoável, né? Mas é uma aproximação, porque ela deveria ir a zero muito longe. Então, para a aproximação ser boa, a sua barreira lateral aqui, ela tem que ser larga o suficiente para que a exponencial tenha, de fato, chegado razoavelmente próximo de zero, para que isso seja uma boa aproximação. Então, só um detalhe que a gente sempre tem que ter em mente. Ok? E o quão larga tem que ser depende da energia da função de onda. Energias mais altas, por exemplo, mais perto da beirada do poço, elas penetram mais. Então, se você quer descrever bem as energias mais perto da beirada do poço, você tem que colocar larguras maiores aqui. Energias mais no fundo, aqui, a função de onda vai penetrar menos. E aí você pode fazer um pouquinho mais fina, se só te interessa descrever as energias aqui embaixo. Num problema que eu estou fazendo agora para um artigo, isso é crítico. Eu estava rodando o meu sistema com uma barreira que eu achava que era grande o suficiente e tirei os resultados. Aí eu dobrei a largura da barreira e mudou. Não mudou qualitativamente, mas mudou quantitativamente. Eu estava procurando uma transição de fase e o ponto da transição de fase variou um pouquinho por causa da largura da barreira, porque a descrição dos autoestados não estava adequada com uma barreira muito curta. Então, é sempre importante você testar se a largura da barreira está grande o suficiente para que a condição de contorno aproximada não afete seus resultados. Tá? Isso vale para todos os métodos. Tá? Ok. Então, a gente vai resolver um problema de condição de contorno. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é que o tal do Shooting Method não é um método que não usa condições de contorno explicitamente. Ele é um método que usa uma propagação dos autoestados, ou uma propagação da função de onda, que é um problema de condição inicial. O problema de condição inicial é tipo resolver a dinâmica de um pêndulo, né? Você dá a posição e velocidade inicial e você, né, propaga no tempo a solução para achar a dinâmica. A condição de contorno não. Você quer satisfazer não uma condição inicial, mas você quer satisfazer, né, condições dos dois lados do contorno. Então isso é um problema que a gente vai ver e vamos ver como resolver com o Shooting Method. Tá. Então vamos lá. Então a primeira coisa é escrever a equação de Schrödinger como um problema de condição inicial ao invés de um problema de condição de contorno. Então o que a gente faz? Bom, temos a equação de Schrödinger e eu, em vez de definir uma condição de contorno, de novo, em vez de definir psi de 0 e psi de L igual a 0, eu vou definir aqui o psi de 0 igual a E a 0 e vou definir a derivada do psi em 0 igual a S. E agora eu tenho um problema de condição inicial. As minhas duas condições se aplicam no x igual a 0 e não em x igual a 0 e x igual a L. Tá? Mas esse S aqui, que é a derivada da função de onda em 0, é arbitrário, é um valor qualquer. Tá? Você pode escolher o valor que você quiser aqui, não vai fazer diferença. Bom, pode fazer diferença na precisão numérica, mas conceitualmente não faz diferença, a gente vai ver por quê. Então, o algoritmo para resolver esse problema é você
chuta um valor inicial para a energia. Você não sabe qual é o alto estado, qual é a alta energia, então você vai chutar um valor inicial para a energia. E aí você vai usar métodos aplicados para para problemas de valor inicial. Então pode ser o método de Euler, o método de Runge-Kutta, ou o método do Numerov, que é ótimo para a equação de Schrödinger. Mas a gente pode pensar em Euler, que é mais simples. E a gente vai propagar a solução de 0 até L, considerando essa condição inicial. E aí a gente vai verificar se a solução propagada lá em L for o módulo dela for menor do que um epsilon, e esse epsilon eu vou tratar como um número pequeno, tipo 10 a menos 6, né? Então, eu vou dizer que a função de onda está perto o suficiente de 0, e esse meu chute inicial para energia parece que está bom. Se eu der um chute ruim para energia, a propagação, quando chegar lá em L, não vai estar em 0, vai ter um valor finito para a função de onda. A função de onda só vai satisfazer as condições de contorno se eu acertar a energia. Basicamente isso. Agora, se eu não satisfizer isso daqui, né, se a minha função de onda não for a 0 na borda em L, quer dizer que a minha energia está ruim e eu tenho que escolher um E, fazer um chute melhor para a minha energia, escolher um outro valor. Aí, como escolher esse outro valor é o truque, né, para você tentar convergir rapidamente. Então, tá aí, como é que eu vou fazer? Então, para você escolher um segundo valor para energia, você pode usar o método da abscissão, o método de Newton, ou, se você estiver usando o Numerov, tem um método otimizado, que é o Numerov-Cooley. Tá? Por ser um exemplo introdutório, eu prefiro usar Euler, ou Runge-Kutta e Newton, para ilustrar inicialmente como é que funciona esse método. Tá? Mas o ideal é usar Numerov e Numerov-Cooley. Esses métodos todos estão descritos no livro lá do Isaac Wang. Bom, como escolher S? Bom, o ponto é que qualquer escolha de S é válida desde que o S seja diferente de 0. Só não pode ser 0. Pode ser positivo, negativo, pode ser qualquer coisa. Só não pode ser 0. Por quê? Porque depois a gente vai normalizar. Então, se você escolhe um S muito grande ou muito pequeno, propaga a função de onda, ela vai chegar do outro lado igual a 0 ou próxima de 0, e no final a gente vai normalizar. Quando a gente normaliza, isso altera o valor de S. Tá? E troca o valor de S para o valor adequado, a derivada correta da função de onda. Então, na prática, é irrelevante. Tá? Esse S ele é arbitrário e a normalização vai dar conta no final de carregar, trazer ele para o valor correto da função de onda. Bom, como é que eu faço, então, a primeira parte do algoritmo, que é a propagação da função de onda de x igual a 0 até x igual a L. Então, aqui eu vou discretizar o meu espaço x. O x eu vou chamar de IA, onde I é um número inteiro que vai de 0 até n menos 1. Então, quando I for n igual a menos 1, eu cheguei no L. Tá? Então, veja aqui que quando coloca aqui I igual a n menos 1, essa é a minha definição do A, que é o passo, né, a distância entre dois pontos. Então, quando I for igual a n menos 1, multiplica por A, cancela o n menos 1 e dá L. Tá? Bom, então aquele lance da discretização da derivada. Então, a gente sabe que a derivada discreta, a segunda derivada discreta tem essa forma, primeiro exercício da lista lá. Eu posso escrever ela assim, em vez de escrever x menos A, x e x mais A, escrevo em termos dos índices, né? Então, psi de I menos 1 é o psi de x menos A, psi de I mais 1 para os pontos central e o ponto posterior, dividido pelo passo ao quadrado. Então, eu vou aplicar essa derivada segunda na equação de Schrödinger e vou isolar o psi de I mais 1, esse cara aqui. Então, tá lá, o psi de I mais 1, se eu isolar aqui na equação de Schrödinger, né, vai ficar psi de I menos 1 mais esse termo aqui que vem lá da equação de Schrödinger, multiplicando o psi de I. Ok. Então, veja que nas minhas condições de contorno, eu tenho que o psi de 0 é 0, e eu tinha que a derivada do psi em 0 era S. Então, se a derivada do psi é S, então o psi 1 é S vezes A. Vocês concordam? Todo mundo entende? Sim. Né? Que a derivada é a função na frente menos a função de trás dividido pelo passo. Então, eu calculo a função na frente, né, aplicando a derivada. Então, dá aqui. Então, o psi 1 vai ser S vezes A, tá? Onde A é o passo. Então, agora veja, se eu quero calcular
Eu tenho o psi de 0 e tenho o psi 1. Eu quero calcular o psi 2, no segundo ponto aqui. Para calcular o psi 2, eu preciso do psi 0, né? Põe i igual a 1 aqui. Então, aqui vai ficar i menos 1 vai dar 0. Então, tem que ter o psi 0, que eu sei. E tem que ter o psi 1, que eu também sei, porque é da minha condição inicial. E esses caras aqui eu sei tudo, né? Vamos trabalhar com m igual a 1, h barra igual a 1. A é o passo. E o V é o potencial que você escolheu, discretizado em cada ponto da rede. Então, eu tenho tudo para calcular o psi 2. Agora, para calcular o psi 3, eu vou precisar do psi 2 e do psi 1. Mas como eu acabei de calcular o psi 2, tenho de novo tudo que eu preciso para calcular o psi 3. Então, para propagar de 0 até L, basta eu aplicar essa fórmula aqui recursivamente. Né? Vou aplicando e vou propagando de um lado para o outro até chegar no psi L, ou, em termos dos índices, até chegar no i igual a n menos 1. Tá? Cuidado com a escolha aqui. Veja que aqui eu escolhi o i para ir de 0 a n menos 1. Eu poderia ter escolhido para ir de 0 a n. Aí, só tomar cuidado que o passo seria L sobre n, e o i iria de 0 a n. Tá? Então, essa escolha aqui é a minha escolha para que o número de pontos seja n. Tá? Porque vai de 0 a n menos 1, então o número de pontos é n. Eu costumo pensar dessa forma, nesse tipo de problema. Mas é arbitrário. Você pode considerar que o i vai de 0 a n, aí você tem n mais 1 pontos, só que aí o seu passo é L sobre n. Então, só atentem para essas escolhas. Então, esse é o algoritmo para propagar. Tá? Aí, a implementação, vamos escolher h barra e m igual a 1. Por exemplo, eu vou escolher o L igual a 10 e vou discretizar com 100 pontos. E vou considerar um poço parabólico, mas como o meu x começa de 0, o meu poço parabólico vai ser x menos L sobre 2 ao quadrado, para você entrar no centro. Né? E, bom, se o nosso poço é parabólico, a gente sabe que os autoestados devem ter energia n mais meio de h barra ômega. Tá? Mas na minha escolha de coordenadas aqui, na minha escolha do k, que não tem k aqui, o h barra ômega é 1, porque o h é 1 e o k é 1, então fica que h barra ômega é 1. Então as minhas energias devem ser basicamente n mais meio. Meio, 1 meio, 2 meio. E, bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a propagação, para uma certa energia E, eu vou fazer a propagação do psi de L e vou fazer o gráfico do psi de L, do final, como função da energia. Tá? Não das soluções corretas, de qualquer solução, mesmo para as energias erradas. Então, aqui está o gráfico do potencial, né, potencial parabólico. E aqui, ó, esse é o gráfico que eu falei. É o gráfico da função de onda em L como função da energia. Então, você vê que para a energia igual a 0, que está errada, né? 0 não é autoestado, o psi de L está dando 10 a 10. Esse gráfico aqui leia assim, ó, o valor é 10 a 10 mais isso daqui. Tá? Quando o Matplotlib coloca esse número aqui em cima, é para você somar esse número ao que está aqui do lado. É uma escala geral que ele separa aqui. Então está muito ruim, aí vai descendo. Se você olhar com calma aqui, ó, aqui embaixo, ele está cruzando o 0. Né? E as nossas soluções, as energias corretas, são aquelas onde o psi de L vai a 0. Então aqui onde ele cruzou é uma solução. Aí depois ele sobe, e não dá para ver, mas ele está cruzando 0 em cada uma dessas setinhas vermelhas. Que é basicamente 1,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Tá? Se eu der um zoom, não vai ficar muito claro, porque quando você dá um zoom, só vejo essas retas aqui. Ó. Mas a primeira aqui, basicamente, esse trechinho que está aqui, é esse trecho aqui. Mas o zoom está muito perto. Então, a função de onda está... a função de onda está cruzando o 0 aqui, é essa reta aqui. Ó. Só que fica quase vertical, porque eu dei um zoom muito perto. Tá? Então, cruzou o 0 aqui, aí ela desceu, subiu, cruzou o 0 de novo, subiu, desceu, cruzou o 0 de novo, e aqui dá para ver um pouquinho da curva. Essa última aqui, que é do 4,5, dá para ver um pedaço da curva, e depois vai cruzar de novo aqui. Tá? A oscilação é muito intensa, por isso que fica difícil de ver os zeros. Mas esses pontos de cruzamento são os pontos que me interessam, são aqueles que me dão a solução. Tá claro essa ideia? Agora, o lance você tem que achar esses pontos de cruzamento. Tá? Aqui a gente sabe que deveria ser n mais meio, mas no caso geral você não saberia isso. Né? Você tem que escrever um algoritmo para encontrar esses zeros. E aí que entra o método de Newton ou o método da abscissão.
O método de Newton, você dá um chute inicial para a energia e ele procura o zero, procura esses pontos de zero. Então, aqui eu estou dando uma dica de como fazer isso. Esse aqui é um trecho do código. Então, essa função chute que está aqui é a minha função do shooting method, em que eu passo uma energia e essa função que eu criei, né, a minha função chute, ela propaga a solução de x igual a 0 até L, e ela retorna toda a função de onda, retorna a função de onda inteira, de 0 até L. Só que para o método, para achar as raízes, o que me interessa é simplesmente o último ponto, né, que é o psi de L. Então, esse -1 aqui no final, né, é para pegar o último ponto desse vetor psi de L, que é o que eu quero para achar o zero. E aqui é um chute inicial para a função de onda. E veja que nesse caso eu fui esperto, né? Eu dei um chute inicial bem perto da solução já, né? N mais meio. E aqui, isso aqui é um método do SciPy, é um método de Newton implementado no SciPy. Ele vai procurar a raiz, só que ele acha uma raiz de cada vez. Então eu tenho que fazer esse chute aqui, ó. Então primeiro eu faço o chute para 0 mais meio, depois eu faço o chute para 1 mais meio, e ele vai encontrando as raízes uma por uma. Aí aqui eu tenho uma lista das raízes, tá? E tá aqui as que ele encontrou. Então deu meio, 1.49, 2.49. Você vê que todas, quando vai para energias muito altas, aí começa a fugir um pouquinho, né? Porque basicamente a minha parábola aqui, lembrando, a minha parábola aqui no fundo é uma parábola perfeita. Agora aqui, a função de onda está penetrando e ela está chegando no zero. Mas ela chegou no zero muito cedo, né? A função de onda deveria penetrar mais. E numericamente eu estou falando que a função de onda vai a zero em x igual a 0 e x igual a 10. Então aqui embaixo, quando a energia está aqui, a função de onda vai penetrar, ela vai morrer, a exponencial já é praticamente zero, então quando ela chega aqui, a condição de contorno não importa mais, porque já morreu, né? Evaneceu a função de onda. Agora, uma função de onda com energia muito alta, ela penetra e ela vai a zero antes do que deveria. Então as energias aqui, mais altas, estão desviando do 8,5, 9,5, um pouquinho mais do que as iniciais, porque a função de onda não morreu antes de chegar na borda e a condição de contorno está afetando o resultado. Tá? Então eu teria que fazer um sistema maior para capturar essas energias perto de 10. E aqui está o gráfico. Então aqui está o gráfico do potencial com as energias que eu encontrei. Dá para ver que elas são igualmente espaçadas, né? Espaçamento H/ω. E as funções de onda, aqui eu botei as 3 primeiras funções de onda. Vocês veem que é a gaussiana, x vezes a gaussiana e x² vezes a gaussiana, que são as soluções do oscilador harmônico. Tá? Exatamente, bate certinho com a solução analítica. Aqui está normalizada já, tá? Tem que normalizar no final. E é isso. E esse é o método. Opa, perdão, baguncei aqui. Então, essa é a ideia do método. Agora, a implementação dela é delicada. Então, tem vários aspectos aqui que a gente não viu, que eu passo no curso de graduação, mas que vocês talvez não tenham visto. Pedro, está com a mão erguida? Sim. Gerson, mas e se você tivesse feito um chute que, em vez de I mais meio, fosse I? Aí a tentativa e erro é tentar achar o meio, 1 meio, 2 meios? No caso geral, você não sabe a solução. Então, você dá um chute próximo da solução. Próximo da onde você imagina que vai ter a solução. Quando a gente está resolvendo uma equação de Schrödinger para um poço, você sabe que tem uma faixa de energia adequada para onde a solução tem que estar, né? Você tem imagina um poço quadrado que estava lá no começo. Deixa eu voltar aqui para o começo. Você tem aqui, tipo, esse potencial vai de 0 a 100. Então você sabe que a sua energia está nesse intervalo de 0 a 100 e você quer uma lá embaixo. Então você dá um chute inicial, energia igual a 10, por exemplo. E ele vai encontrar a solução. Pode ser que ele não encontre a solução que você quer. Pode ser que ele, como você não sabe qual é a energia da solução, pode ser que você dá um chute inicial e ele, em vez de encontrar a primeira, encontra a segunda. Tá? Você não tem controle sobre qual solução ele vai encontrar. Sacou? Entendi. Então, uma coisa que eu recomendo, quando esse tipo de método, que na verdade, não só para a equação de Schrödinger, mas qualquer problema numérico em que você precise achar a raiz de uma função usando o método de Newton ou o método da abscissão, ou qualquer outro método de achar raízes de função, a primeira coisa que você faz é esse gráfico.
você tem que ter um gráfico mostrando como que as funções cruzam o zero, para ter uma ideia de onde chutar a energia. Tentar fazer o chute sem fazer esse gráfico aqui é muito difícil. A não ser que você tenha alguma outra razão para saber escolher aonde que deve estar as raízes. Tá? É bem delicado. Tudo bem? Para o mesmo potencial, esse potencial é mesmo, qual que é mais barato computacionalmente? Ou não tem isso? Esse ou o método da matriz? Para esse potencial, o método da matriz. Bom, computacionalmente, em termos de velocidade ou memória, a gente tem que sempre pensar, né? Você tem que comparar o uso do CPU com o uso da memória. Memória. Em termos de memória é esse sempre, tá? Porque você não tem que representar a matriz. Então, é sempre mais eficiente aplicar esse tipo de método. Em termos de CPU, como esse é um caso unidimensional, eu não sei. Eu acho que os dois métodos são leves na CPU, tá? Mas eu chuto que esse daqui é mais pesado na CPU, porque você tem que... Bom, não sei. Um D é muito fácil, é difícil comparar. Tá? Em 2D, as coisas ficam um pouco mais claras, qual método é mais eficiente. Mas esse método não vale 2D. Quando eu falo 2D, pensando em métodos equivalentes em que você não representa a matriz, né? Aí, em 2D, a vantagem desse tipo de método é a memória, não a CPU. O método da matriz é mais eficiente em termos de CPU. Costuma ser. Tá? Mas pode se tornar inviável por causa da memória. Bom, essa é a ideia do método. Então, para você implementar o método, já estou dando a dica aqui. Esse é o trecho do código que vocês podem utilizar para achar as raízes. O que vocês teriam que fazer é implementar essa função chute aqui, que calcula a função de onda para uma certa energia, que é basicamente implementar essa propagação aqui. Tá? O que a função de chute faz é essa propagação aqui. Okay? Veja que ela recebe como parâmetro o vetor x, então esse x é um NumPy array com os pontos x, o v também é um NumPy array com o vetor v, com potencial em cada ponto, né? E é uma energia, é um valor de energia que é o nosso chute, né? Aí ele faz a propagação. Tá claro? Eu acho que eu vou trocar de apresentação, vou falar sobre o método de Monte Carlo, e depois a gente pode tentar começar a implementar o shooting method juntos aqui. Posso dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Antes disso, alguma dúvida? Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá. Vou fechar esse. Eu vou mandar o PDF dessas apresentações no Zulip, tá? Aí, se vocês precisarem olhar alguma coisa, tá lá. Vou abrir o LibreOffice aqui também. Bom, vamos lá. Aqui é o método Monte Carlo variacional. Então, lembra, Monte Carlo é um nome que se dá a 1 milhão de coisas, né? Então, aqui é o método variacional de Monte Carlo que explora o princípio variacional da mecânica quântica para encontrar a função de onda. Qual é a ideia? Então, vamos lá. A gente vai assumir que a gente tem um certo espectro de energia. Eu vou definir isso como E0, E1, E2, E3, são os autoestados do Hamiltoniano, né? Como está aqui. E as nossas funções de onda, a princípio, são ortogonalizáveis, vão satisfazer esse critério. E eu quero encontrar o E0. Vamos focar na energia zero. Quero achar a função de onda e a energia E0. Então, eu quero dar um chute inicial para a função de onda E0. Como é que eu posso dar esse chute inicial? Bom, a princípio, a gente sabe que qualquer função de onda ela é uma combinação linear de todas... Uma função de onda é uma combinação linear de todos os autoestados do problema. Certo? Os autoestados constroem um espaço de Hilbert, que é um espaço completo. Então, combinação linear dos autoestados é uma base completa para descrever qualquer função de onda. Então, só para estabelecer a notação, essa letra aqui, né, o φ, né, eu vou usar para os autoestados, e o psi é uma função de onda qualquer, não necessariamente um autoestado. Okay? Bom,
E esses coeficientes Cs, eles satisfazem essa regra de normalização. Okay. Então, o princípio variacional vai me dizer o seguinte: se eu calcular a energia da função de onda psi, que não é autoestado, ela vai ser dada por essa soma aqui, né? Soma em n de Cn ao quadrado e n. Só aplicar o psi aqui que vocês chegam nisso daqui, né? Mecânica quântica básica. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o E0. Eu vou colocar aqui, isso aqui vai ser E0 mais esse trecho aqui, certo? Como o E0 é a energia do estado fundamental, é a energia do estado de mais baixa energia, então n menos E0 é necessariamente um número positivo, certo? Concorda? Positivo ou zero. Quando n for zero, vai dar zero. Qualquer outro n, esse cara vai ser um número positivo. Módulo de Cn ao quadrado é um número positivo. Então, essa somatória aqui, ela é necessariamente zero ou positiva. Nunca pode ser negativa. Então, a energia do meu estado psi qualquer é E0 mais alguma coisa não negativa. Então, esse é o princípio variacional. Qualquer chute que eu der para o meu psi vai me retornar uma energia necessariamente maior ou igual que E0. Então, a questão é, será que eu consigo, para eu encontrar a energia E0, eu tenho que procurar pelo psi que me retorna a menor energia possível. Se eu encontrar a menor energia possível, eu vou ter uma boa aproximação para o E0. Bom, ok. Maior ou igual a zero, portanto, E é maior que zero. Acabei de falar isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos assumir essa condição, né, que a gente quer encontrar a nossa equação de Schrödinger, quero encontrar um mínimo local e eu quero que a função de onda seja ortogonalizável. E aí a gente vai considerar o seguinte, eu vou pegar a minha função de onda psi e vou fazer uma pequena perturbação nela. Eu vou somar um delta psi num certo ponto x, tá? E vou descartar correções em psi quadrado. O meu psi é pequeno o suficiente, tal que psi quadrado é desprezível, né? Então vamos lá. Então essa é a continha. Vamos com calma aqui. Então eu quero calcular a correção da energia, né? Então eu peguei a minha função de onda e desloquei ela de delta psi. Então a minha energia resultante desse deslocamento eu vou chamar de E mais delta E, que é a minha variação da energia. Veja que aqui eu estou sempre fazendo a conta assim. Eu estou fazendo o bracket psi mais delta psi, H psi mais delta psi, e embaixo eu estou calculando o psi mais delta psi, psi mais delta psi. Por quê? Porque o meu psi era normalizado. Mas o meu psi mais delta psi não necessariamente é normalizado, tá? Porque eu fiz uma perturbação. Então, por segurança, eu sempre coloco aqui embaixo a normalização, tá? Se eu pegar esse cara aqui agora e expandir no delta psi, então para delta psi igual a zero, essa conta aqui dá o E. Aí se eu mantenho aqui, vou pegar o termo que eu vou fazer a propagação, a distributiva basicamente, né? Então vai ser, esse primeiro termo é psi H psi, deu E. O segundo termo vai ser delta psi H psi, que vai dar esse cara aqui. O terceiro termo vai ser psi H delta psi, que vai dar esse cara aqui. E o delta psi H delta psi eu não carrego, porque ele vai com delta psi ao quadrado e eu tô assumindo que delta psi ao quadrado é desprezível, tá? Então tem 3 termos aqui, o quarto termo que não tem é o psi H delta psi. E aqui está multiplicando um termo que é a expansão do denominador, né? Psi dá 1, aí você tem psi delta psi, que está aqui, e delta psi que está aqui, e delta psi ao quadrado, estou desprezando de novo, tá? Então aqui eu estou em cima e embaixo, simplesmente fazendo a distributiva e jogando fora correções delta psi ao quadrado. Ok. Agora, este cara aqui, ó, parece uma série geométrica, né? Parece uma série do tipo 1 sobre 1 mais x. Porque psi, delta psi deve ser pequeno. E delta psi também. Então, se eu pegar este objeto aqui, esses dois termos, e chamar de um xzinho, né, que é um número pequeno, eu posso fazer uma expansão, falar que isso daqui é aproximadamente 1 menos psi, ou 1 menos x, perdão, onde o x são esses dois termos aqui. Então, fazendo essa expansão,
E, de novo, estou jogando fora os delta psi ao quadrado. Então, a minha correção na energia ΔE, ela é aproximadamente isso daqui. É o psi de H menos E, psi delta psi, mais o psi delta psi, H menos E, psi, mais correções da ordem de delta psi ao quadrado. Para chegar nessa expressão aqui, é só fazer essa expansão e manipular um pouquinho a equação aqui em cima. Tá? Passar essa energia para a direita, por exemplo, para isolar o delta psi. O resto é trivialidades, continha algébrica simples. Então a gente chega nisso daqui. Então essa é a minha aproximação para a variação da energia devido à variação do delta psi. Ok. Mas vamos lá. Note que, primeira coisa, se o meu psi original fosse um autoestado da energia, um autoestado hamiltoniano, com energia E, né? Então psi vezes H daria E, e aí E menos E dá zero. E mesma coisa aqui. H vezes psi daria E, e E menos E seria zero. Então, se eu estou num autoestado, se o meu psi original, meu chute para o psi fosse um autoestado, e isso vale para qualquer autoestado, pode ser o primeiro, o segundo, qualquer autoestado, tá? Se o meu psi for um autoestado e a energia for a energia do autoestado, então a correção da energia ΔE vai ser zero. Tá? Isso implica que existem mínimos locais. A ideia aqui bom, a energia seria zero e a correção, né? Então, o ΔE seria zero e a correção seria quadrática. Então, existe um mínimo global que é dado pelo princípio variacional, que é o valor do psi onde a energia é zero, mas existem mínimos locais. Em torno de qualquer mínimo local, é o que vale, em torno de qualquer autoestado, a variação da energia é zero, em primeira ordem, né? E em segunda ordem vai dar uma parábolazinha. Então, o que esse teorema, o que essa equação está me dizendo aqui, é que além do mínimo global, existem mínimos locais. Então, esse método, ele é um método variacional, ele vai funcionar sempre, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair em mínimos locais. Tá? A gente pode ficar preso no nosso loop e em vez de encontrar o psi 0, encontrar o psi 1 ou o psi 2. Isso depende muito do nosso chute inicial. Tá? Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que qualquer chute inicial para a função de onda satisfaz o princípio variacional, né? Então, o algoritmo a gente vai chutar uma função de onda inicial, e aí, como a gente chuta a função de onda inicial é crítico, né? E a gente vai escolher um ponto qualquer dessa função, a esse ponto você vai sortear um ponto x aleatoriamente, com uma distribuição uniforme a princípio, e você vai fazer uma perturbação nesse ponto x, nessa função de onda. Como é que pode ser essa perturbação? Pode ser simplesmente pegar o valor da função de onda aqui e multiplicar por um fator. Multiplica por 1.1. Aí você faz uma variação de 10%. Tá? Então, em geral, a variação ela é percentual. Você vai variar essa função de onda de uma porcentagem do valor dela naquele ponto. Rafael, pode falar. Você falou que o chute inicial é crítico, mas em que sentido aí? Por exemplo, se você chuta a função de onda inicial como sendo igual a essa daqui, por exemplo, você sabe que a função de onda da gaussiana, do potencial parabólico, é uma gaussiana, né? Então, se você chuta uma função de onda que parece com uma gaussiana, primeiro que vai convergir mais rápido, que já está perto da solução correta. Então, em termos de eficiência de convergência, é importante. E segundo, que por exemplo, vamos pensar em simetria. O primeiro autoestado do poço parabólico é a gaussiana, o segundo autoestado é x vezes a gaussiana, que é uma função ímpar. Então, se o seu chute inicial aqui for uma função ímpar, você vai estar muito perto do mínimo local do primeiro autoestado. Certo? E se as suas correções... Você fala crítico no sentido de que energia você quer achar. Que energia você quer achar. Então, se o seu chute inicial for ímpar, e as suas correções forem muito pequenas, você provavelmente vai ficar preso no mínimo local do psi 1 e não vai chegar no psi 0. Tá? Entendi. Se as suas flutuações forem grandes, aí pode ser que você quebre a paridade o suficiente para conseguir cair no psi 0. Mas isso depende da intensidade do seu delta psi. Se o delta psi for sempre pequenininho, você vai ficar preso no mínimo local. Tá?
Mas mais importante que... Bom, isso é extremamente importante também, mas também em termos de eficiência numérica. Se você der um chute muito longe, muito diferente da função de onda que você quer encontrar, você vai demorar mais para convergir. Tá? Para achar a função de onda do estado fundamental, o seu chute inicial pode ser simplesmente um vetor de uns. Todo mundo igual a 1, que é par, né? E vai cair com certeza no estado fundamental. Tá? Mas não é eficiente porque está longe da solução correta. Sacaram? Bom, um outro chute interessante é colocar a função de onda como um vetor aleatório, completamente aleatório. Porque se ele for aleatório, ele contém todas as paridades, contém todas as simetrias do problema, né? Ele é completamente aleatório. Então também é um chute inicial bom quando você quer dar um chute qualquer, né? Sem restringir simetria. Ok. Então, beleza. Então, a ideia aqui você vai pegar um chute, um ponto X qualquer, sorteado uniformemente, e vai fazer um deslocamento percentual, 10% do valor do psi naquele ponto. E com essa função deslocada, você vai calcular a energia da nova função de onda. Então, a energia devido à variação do delta psi, e vai calcular assim mesmo, tá? Tem que calcular o valor esperado de H dividido pela norma, porque não vai estar normalizada essa função de onda mais. E aí você vai verificar, a nova energia é menor do que a energia antiga? Se sim, você aceita a mudança da função de onda, se não, você rejeita a mudança e passa e volta para o item 2, e vai fazendo variações até a energia convergir. Aí qual vai ser o seu critério de convergência? É algo que é delicado, eu deixei como pergunta lá na lista, né? O que eu sugiro é você fazer um gráfico da energia como função da iteração. Aí você vai vendo ela convergir, e aí você começa a pensar em como criar um critério de convergência. Tá? Uma coisa que é importante aqui também é que, veja, se a energia diminuir, você vai aceitar o delta psi. Se ela não diminuir, você vai rejeitar. Então você tem que tomar cuidado que se você for rejeitar a função de onda, você tem que voltar ela ao que era antes. Então é bom fazer uma cópia da função de onda e trabalhar essa conta aqui da nova energia com a cópia da função de onda alterada, porque aí se você não for aceitar a energia, você tem a função de onda original salva. Então tem o comando np.copy, que faz a cópia do autoestado, a cópia do vetor, para evitar que você perca a função de onda anterior ao fazer a variação. Tá? Para evitar problemas desse tipo de coisa aqui. Tá? E, bom, aqui está o resultado. Ó. Então, esse aqui é o meu cálculo para o poço parabólico. Então, você vê que fica bonitinho, fica bem suave. Eu comecei com... São perturbações aleatórias, mas no final, ó, a gaussiana, que é o autoestado. E aqui eu tenho o segundo autoestado também. Tá? Calculei o primeiro e o segundo. Eu vou explicar agora como calcular o segundo. Tá claro o algoritmo, a ideia do algoritmo, a sequência lógica? Tudo bem? A implementação tem 1000 dificuldades. Bom, vamos lá. Então, para achar o segundo autoestado, a primeira coisa é dar um chute melhor. Então, se a sua função de onda original é par, a próxima vai ser ímpar, então você dá um chute inicial ímpar. Né? Então, como eu falei, o primeiro chute pode ser um vetor de uns, o segundo chute pode ser um vetor x, né? Uma reta. Né? Pode ser simplesmente psi igual a x, que é ímpar, né? Normaliza só, né? É ímpar, então deve ser um bom chute. Ou um ótimo chute seria pegar a primeira função de onda e multiplicar por x. Aí, né, fica bem perto da solução do segundo autoestado. Ok. E sempre normalizar o chute, né? Só que, além disso, você precisa passar por esse processo aqui, que é o método de ortogonalização de Gram-Schmidt. Alguém já viu esse método? Vocês conhecem? Sim. Você eu achava que sim, que você trabalha com isso. Mas os outros talvez não. Eu não conheço, não. Tá. O método é o seguinte, você tem dois vetores, por exemplo, aqui o V1 e o V2, né, que não estão ortogonalizados, tem um ângulo entre eles, um ângulo diferente de 90 graus entre eles, e a princípio eles são uma base não ortogonal, mas é uma base adequada para descrever o espaço 2D, né? Agora, eu não quero essa base, eu quero o vetor 1 e o 2, tá? Que é uma base ortogonal. Então, a ortogonalização ela serve para isso, mas ela serve para
para o espaço de Hilbert também, que é simplesmente uma generalização n-dimensional do espaço vetorial, né? Então, a ideia é você definir esses operadores de projeção. Então, veja aqui, eu tenho o V1, o U1, a gente vai escolher como sendo o próprio V1. O U1 é o par ortogonalizado. Então, o U1 é o próprio V1. Aí aqui eu vou calcular a projeção de V2 em U1. É isso que esse símbolo significa. A projeção de V2 em U1 é isso daqui, né? É esse vetor. E daí, né? E aí eu vou usar esse projetor aqui para calcular o versor E1 e o versor E2. Acho que eu vou passar as contas aqui, fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. A primeira coisa é definir o projetor. Então, esse vai ser o nosso projetor. Então, a projeção de V em U vai ser dada por isso daqui. Tá? Você vê que é basicamente a norma de U e a projeção de V em U, né, o módulo da projeção, e isso apontando na direção U. Aqui eu copiei meio que cegamente da Wikipedia, mas eu preferia escrever isso daqui como sendo UV multiplicando U dividido por UU, né? Porque aí você vê que esse objeto aqui, esse objeto nada mais é do que o versor U, né? O chapéu. Então é o U chapéu e a intensidade do vetor da projeção é o módulo, né? UV, né? Projeção escalar de U em V. Bom, mas é o projetor de V em U, ok? E aí, digamos que a gente quer ortogonalizar um conjunto de vetores V1, V2 e V3. Então, o algoritmo a gente começa com um V1 e subtrai de V1 a projeção V2, tá? Isso. Na verdade, eu deveria ter posto o 2 aqui, né? Eu acho. Deixa eu fazer assim, fica mais claro em termos das equações. Então, eu tenho aqui, vou chutar, vou dizer que, escolher que o 1 é o V1, essa escolha é arbitrária, tá? Poderia ter feito isso para qualquer vetor, para definir um primeiro eixo, e os outros é que eu vou ortogonalizar. Então, essa é a brincadeira aqui, ó. Aqui fica mais claro em termos das equações. Eu vou pegar o V2, que está aqui, certo? Esse é o V2, vou calcular a projeção dele, né? E do V2 eu vou subtrair a projeção. Aqui fica claro geometricamente. Se eu pegar V2 e pegar a projeção de V2, vocês percebem que V2 menos a projeção de V2 necessariamente é um vetor ortogonal ao 1, né? Por construção. Tá claro? Então eu estou tirando de V2 a componente dele que é paralela a V1. Se eu tiro a componente paralela, sobra só a componente ortogonal. Sacaram? E eu faço a mesma coisa para o 3. Para encontrar o 3, eu pego o V3, subtraio a componente de V3 em U1 e subtraio a componente de V3 em U2. Né? Então, eu peguei de V3, subtraí a parte paralela de V3 com U1 e a parte paralela de V3 com U2, então sobrou só a parte que é ortogonal. Então, eu tenho aqui um vetor U1, U2, U1, 3, que é um trio ortogonal e é uma base do espaço vetorial também. Se V1, V2, V3 eram uma base, o 1, o 2, o 3 vai ser uma base também, só que ela é ortogonal. Então, esse é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Ok? E, bom, depois de achar um, o 2, o 3, você tem que normalizar eles. Aí, normalizando, você encontra o E1 e o E2, que é basicamente os U's normalizados. Ok? Bom, esse é o algoritmo de Gram-Schmidt base. Funciona. Agora, se você quer fazer isso numericamente, existem agora problemas numéricos de precisão que, para você garantir que essa ortogonalização é eficiente, você tem que fazer essas subtrações aqui várias vezes até eliminar completamente a parte paralela. Aí esse algoritmo em que você repete a subtração da projeção está descrito na Wikipedia, está o link aqui. Depois vocês dão uma olhada lá na descrição mais completa de como fazer isso de forma eficiente numericamente, tá? Eu acho que no Coin, Gerson, também tem o Gram-Schmidt, se eu não me engano. Tem, com certeza. Tem lá, eu estudei pelo Coin originalmente. Mas eu estou seguindo a linha de raciocínio aqui que o nosso curso é feito pela Wikipedia, porque ninguém tem acesso aos livros. Tá? E a Wikipedia tem tudo, cara. Sinceramente, eu te dou um curso de estado sólido inteirinho sem pegar um livro, só com a Wikipedia. Estado sólido em teoria. Teoria. Tá? É
Para mim é um novo livro, tem tudo lá. E muitas vezes melhor do que vários livros, né? Porque está constantemente sendo atualizado, tem as animações e tal. É mais fácil de ver. Bom, aqui eu só pus um exemplo. Acho que o exemplo vocês podem ver depois, né? Defini aqui 3 vetores V1, V2 e V3, e a gente pode fazer essas contas na mão para verificar que funciona. Mas aqui, o 1, de novo, o 1 é o próprio V1. Agora aqui, vamos calcular a projeção. Vamos calcular a projeção de V2 em U1, né? Concorda que a projeção de V2 em U1 é essa daqui? É só fazer o produto escalar entre eles e normalizar, né? Então, sobra só o 100. E se eu pegar agora, vamos lá, então agora eu vou pegar o V2 e vou subtrair a projeção. Então, eu pego o V2, que é o 1 em 1, e subtraio a projeção. Então, sobra o 0, 1, 1. Né? Veja que esse 0, 1, 1 é naturalmente ortogonal ao V1. Né? Trivialmente. E faço a mesma coisa agora para o V3. Então, a projeção de V3 em U1, vamos lá, projeta esse cara aqui, a projeção é só o 2, né? Porque aqui é 0, 0, trivialmente é o 2. E a projeção de V3 em U2, cuidado, é o V3 em U2, né? Então, eu vou fazer o produto, vai dar 0 menos 1, V3 em U2. 0 menos 1, 0. Fiz errado aqui? E tem esse menos meio aqui. Acho que eu errei, hein? V3 em U2. Eu acho que eu digitei errado, né? Deveria ser só o menos 1. Né? E aí divide pela norma, por isso fica meio, mas aqui era menos 1. Acho que eu digitei errado, tá, gente? Pois confiram aqui. Aí o 3, eu vou subtrair as projeções, né? Vai ser o... Eu fiz errado alguma coisa aqui. Agora vou parar por aqui, porque aparentemente eu bobeei alguma coisa. Acho que aqui devia ser 0. Tá? Mas é só fazer a subtração, vocês vão encontrar o 3. E normalizar para encontrar esses vetores aqui. Conferem aí para mim, vocês conseguem ver se eu errei mesmo? Se eu estou errando agora de cabeça aqui? Eu fiz com calma essa conta, não é para estar errada, não. Bom, se você errou, eu não sei, mas o conjunto ortogonal tá aí, né? O conjunto ortogonal está aqui. Eu estou estranhando. Estou achando que... A projeção de V3 em U2. U2 está aqui, V3 está aqui. Então dá 2 vezes 0, menos 1 vezes 1, 0 vezes 1. Deveria ser 0. Aqui era para ser 0, com certeza. Vamos ver se o 3 está 0. Então, o 3 é o V3, que é 2 menos 1, 0, menos a projeção de V3 em U1, que é 2, 0, 0, beleza, essa está certa, menos essa daqui. Mas vamos pensar que esse cara é 0. Então, se eu subtrair, dá 2 menos 2 dá 0, menos 1 mais meio dá menos meio, 0, 0, meio, se aqui não for meio, aqui não dá meio, né? Vai. É porque você está esquecendo de multiplicar por U2 ainda, não? Você tem a projeção, você faz o produto escalar do V3 com U2 e multiplica por U2. E aí divide pela norma. Verdade, Estou esquecendo de multiplicar, de fato. Obrigado, tá certo. Então tá certo, gente. Depois faça com calma no papel, porque vê que de cabeça você se confunde. Tem que fazer a projeção certinho, multiplicar fazer essa regra aqui, ó. Estava fazendo errado. Então tá certo. Então isso aqui é só calcular, fazer subtração, beleza, você chega nos vetores ortogonais. Tá? Obrigado, Rafael. Estava confundindo aqui o método. Tudo bem, gente? Entenderam? Depois façam a conta para entender passo a passo, de fato, o que está acontecendo aqui. Ok. E o último ponto é a importance sampling. Como é que é em português isso? Amostra por importância, né? Amostramento por importância? Amostra por importância. Que quando a sua função de onda já está perto, isso só vai ser importante quando a sua função de onda já está perto da convergência. Então, você começa sorteando o x
de forma uniforme, faz as variações do psi, chega numa certa convergência, então quando já está praticamente convergido, aí você troca de método e vai para o importance sampling. Isso só depois de uma primeira convergência. O que vai acontecer aqui, a diferença é o seguinte, você vai usar um método para sortear o x, mas não te interessa mais sortear, fazer variações da função de onda, onde ela já é muito pequena, que já está perto de zero. Você quer sortear funções de onda, sortear valores de x para trocar o valor da função de onda, onde ela tem valores maiores, que vai afetar mais a energia. Tá? Então você quer sortear valores de x aonde a função de onda tem valores mais intensos, ou o módulo ao quadrado da função de onda tem valor mais intenso. Então você vai usar o módulo ao quadrado da função de onda como uma distribuição de probabilidade para escolher o x. Tá? Então o importance sampling é isso daí. E o método mais prático nesse caso é o método da rejeição. A ideia é, você vai escolher um valor de x aleatório, uniforme, tá? Vai definir a sua probabilidade como sendo o módulo de x ao quadrado, essa vai ser a probabilidade de você aceitar x. A sua função de onda, a norma dela é que a integral é 1, né? Aqui a gente vai mudar, a gente vai normalizar a função de onda tal que o valor máximo dela é 1, para que ela seja uma distribuição de probabilidade nesse sentido, que ela tem um máximo igual a 1, tá? E aí você vai escolher um segundo número aleatório, Q, por exemplo, e você vai comparar se esse valor de Q é maior do que a probabilidade para aquele ponto X. Tá? Se for maior, você aceita, se não, você rejeita. Tá? Ou seja, se for maior, aceitou, se for menor, você tenta para um outro ponto X. Esse é o método da rejeição. Com isso, os pontos X que você vai aceitar vão seguir a distribuição de probabilidade dada pela sua função de onda. Tá? Aqui eu passo um exercíciozinho para vocês tentarem achar uma distribuição gaussiana, e se você fizer direitinho, a sua distribuição de ponto X vai satisfazer essa distribuição, que é a distribuição gaussiana e não a distribuição uniforme. E aqui são os pontos X sorteados, você vê que eles estão concentrados em x igual a zero. Para vocês aqui, eu acho que para a gente acelerar um pouquinho, eu não quero que vocês façam isso daqui, não. Estou só passando para vocês saberem o que é. Vamos só fazer o método de Monte Carlo com a distribuição uniforme mesmo. E se a gente for usar o método de Monte Carlo na prática, aí em algum projeto, algum programa mais elaborado, aí a gente faz esse importance sampling. Eu falo para a gente não fazer porque no caso unidimensional, a convergência é tão rápida que você não vai ter ganho por fazer importance sampling. Em caso 2D, 3D, o ganho é maior. Bom, o método é isso, de novo. É aquela situação de que a descrição do método é razoavelmente fácil conceitualmente e a implementação é bem mais difícil. Tá? Só para chamar a atenção aqui. Na graduação eu passei isso daqui, no curso de Quântica Computacional, e eu dei 1 semana e meia para os alunos resolverem cada um dos métodos. O Shooting Method, e 1 semana para o Shooting Method, e dei 1 semana e meia para fazer o Monte Carlo, com o Importance Sampling. Tá? Aqui, como eu estou pedindo para a gente fazer mais rápido, né? Então estou tirando um pouquinho dessas coisas. Então só fazer sem o Importance Sampling. Tá? Aí a gente tentar acelerar um pouco mais. Tudo bem? Entenderam a ideia? Tem alguma dúvida no fundamento? Não? O fundamento é fácil, né? Agora a implementação depende de experiência. Ok. Bom, voltar para a lista aqui. Vocês conseguiram fazer? Na verdade, eu tenho uma perguntinha. Na hora de calcular lá a energia lá, só do variacional, eu vou usar essa expressão aí ou aquela já com as aproximações? Porque essa aí eu imagino que... Essa daqui. Beleza. Aquilo lá foi só para ilustrar a ideia, né, do ponto fixo. Para ilustrar que existe um mínimo local. Você pode calcular desse jeito aqui também, não é para fazer diferença, mas... deixa eu pensar. Pode, cara. Faz para mim, faz desse jeito, vamos ver se funciona. Eu fiz do outro jeito, tá? Mas, por que não? Vamos ver.
Porque o que interessa é o delta E, né? Só já olhar e ser. Porque faz sentido, né? Você já descarta coisa quadrática e. Mas aí você tem que garantir que seu delta. Aí tem que realmente usar um delta psi pequeno, porque aqui, desse jeito aqui, eu não É para qualquer um, né? é para qualquer delta psi. Em princípio, qualquer um. Uhum. Então você pode usar valores um pouquinho mais altos. Aqui eu falei 10%, mas acho que no meu código eu coloco 5% de variação. Mas você poderia colocar 20% e tal. Agora, desse jeito aqui, não, né? Se for fazer assim, tem que colocar realmente lá 5%, 1%, colocar variações pequenas para que o delta psi de fato seja desprezível. Tá? Faz com essa aproximação aqui, vamos ver. Tá? Beleza. Beleza, gente. Vamos lá. Temos mais uns 20 minutos. Vamos tentar fazer o shooting methods. Essa propagação aqui, ó. Vamos tentar fazer na aula agora, esses 20 minutinhos. Essa propagação aqui e esse gráfico aqui, ó. Só o gráfico. Vocês podem tentar fazer? Do potencial parabólico. Então, o potencial está aqui. Eu vou mandar os slides lá no Zulip agora, tá? Senão depois eu esqueço. Se vocês quiserem abrir aí para acompanhar. Vou mandar aqui na... Sim, patrão. Nossa, tô bagunçado. Deixa eu organizar aqui. Beleza, eu mandei 3 arquivos aí. O Shooting Methods, método variacional, e mandei uns slides sobre os métodos de achar raiz de função, root finding, né? O Newton e obsessão, caso vocês não conheçam, não tenham visto. Lembrando que aqui é para usar H barra e M igual a 1. Tá? O L é 10, e aí o número de pontos na discretização eu coloquei 100 aqui, né? Podem variar esse valor também. Se vocês tiverem dificuldades e dúvidas, me chamem aqui.
uma adiantada para vocês aqui, ó. Se quiserem pegar esse trecho aqui que eu digitei, só para definir o potencial e o X. Ô, Gerson, eu tive uma dúvida no outro exemplo do diferença finita, que eu só estava colocando o x, né? Tipo, não estava subtraindo isso, aí só estava partindo a metade para cima. Aí tanto que os autovalores pulavam de, acho que 200. Dava 50 e dava 350 e por aí vai. Tem alguma maneira de definir o x certo dentro do x mesmo? Sem precisar subtrair Tá. Pode fazer assim. Mas eu tava usando o Arrange, eu acho. Não, tudo bem, dá também. No Arrange você vai fazer... pode definir aqui... bom, deixa eu ilustrar isso aqui separado, que fica melhor. O linspace, você define o ponto inicial, o ponto final, e define o número de pontos, né? Aí, se eu precisar calcular o passo, né, passo dx, você faz tipo x1 menos x0, certo? Então, essa é a maneira de construir com o linspace. Agora, se eu quiser construir a mesma coisa com o arrange, exatamente a mesma coisa, eu tenho que começar com o dx. Deixa eu inverter aqui, ó. Então, esse está feito aqui. Agora, eu vou fazer uma outra aba aqui, ó. Eu vou definir o L igual a 10, eu não vou definir o N. Em vez de definir o N, eu vou definir o dx. Agora, qual o valor de dx que eu vou definir? Sei lá, vamos definir, se o L é 10, vamos definir 0.1 dx. Tá? Eu vou imprimir na tela o valor de dx que eu obtive aqui. Quase 0.1, não deu exatamente, porque acho que se eu colocasse 101, dava 0.1. Né? Então, vamos lá, vamos aqui 0.1. E agora, para definir o x, eu vou fazer igual está lá, né? De 0 até L, um passo dx. Mas aqui tem um probleminha. Lembra que o linspace, ele inclui o ponto inicial e o final. Vai de 0 a L mesmo. Se eu imprimir x aqui, ó, começa em 0 e vai até 10. Agora, o arrange, o domínio é tal que o ponto à direita é aberto, né? Então, ele vai de 0 a L e não inclui L. Então, se eu definir o x assim, olha, ele vai de 0 até 9.9. Não inclui o 10. Então, se você usa o arrange, tem que tomar cuidado de fazer assim, ó, L mais dx. Tá? Ah, entendi. Aí ele inclui o 10. E aí veja que nesse código aqui eu não tenho N. Então, se eu quiser saber o número de pontos, eu tenho que fazer len x. Daí em diante, o resto é a mesma coisa, né? Eu vou fazer o V, só que aí eu vou imprimir o N em vez de imprimir o 101. Agora, você quer fazer no intervalo de menos a mais L sobre 2, aí você faz aqui, né? Menos L sobre 2, L sobre 2, e aqui você tira. Esse é o caso... Bom, veja que tem uma flutuação numérica, né? Mas tudo bem. Aqui você tira o meio, né? Aqui também. Só que aí o arrange você tem que fazer a mesma coisa. Você vai fazer aqui agora de menos L sobre 2 até L sobre 2 e mantém o dx lá. Tá? Senão ele não vai incluir. Vamos ver aqui o valor do x agora. Vai de menos 5 até 5. Se eu não colocasse o dx, iria até 4.9. Entendi. Obrigado, professor. Tá? Você entrava em 0 bonitinho. Essa propagação aí, tem um jeito esperto de fazer ela sem ser usando for?
É o psi i mais 1. Não tem como, né? Não tem como. Não, né? Propagação sempre vai exigir for. Usando o tail recursion, tem algum ganho aí? Não, recursão você vai evitar sempre, cara. Recursão. Não, mas é recursão por cauda, no caso. Recursão? Como? Recursão por cauda. Tail recursion. Conhece? Não. O que é tail recursion? É a recursão que dá certo para número grande. Ah. Basicamente isso, você não fica criando você não cria um Stack Overflow porque ele vai criando um acumulador. Essencialmente, bem essencialmente é isso. E para compiladores que têm otimização para isso, é melhor do que usar o for, do que usar o loop. Ah, bom, vamos fazer uma busca enquanto o pessoal vai programando aí. Vamos ver. Até onde eu sei, Python não tem nativamente, você tem que implementar. É isso que eu estava pensando, porque como depende do compilador, né? Então aqui tem o fatorial padrão com recursão, isso aqui nunca se faz isso, não se deve fazer isso. Agora o tail factorial, o que é isso aqui? Acumulador igual a 1, enfim, igual a 0, return accumulator. Else. É. É, eu concordo. Python você tem que fazer iteração, não recursão. Vou dar uma lida depois aqui se aqui no final ele fala alguma coisa que poderia ser feito. Mas como não tem compilação no Python, não é para usar recursão, não. O compilador se vira para utilizar, né? Agora no método, linguagem de script, melhor não. Bom, aqui com isso aqui você tem que construir uma função que eu chamei de chute lá, né? Que recebe x, v e uma energia. Ela vai fazer alguma coisa, né? E tem que retornar psi. A dúvida é alguma coisa. Tem que definir as condições iniciais também, né? Bom, a condição inicial pode estar definida aqui dentro. Você pode fazer um psi0 igual a 0, psi1 igual a 1. Como não interessa esse valor aqui, pode definir como inicialmente. E aí segue a propagação. Melhor ainda, você pode definir um psi inicialmente como sendo 0 e 1. A partir daqui fazer a propagação. Eu dei quase 90% do código aqui. Opa, esse def shoot define os valores ali das variáveis? O que ele faz? Qual é a função dele? A função você está criando, né? Ele vai receber x, v e e e vai propagar a função de onda e retornar o psi de L, dado esse chute inicial. Tá. Né? Tem que aplicar essa recursão aqui agora. Eu estou te dando aqui o psi0 e o psi1. Você tem que calcular o resto do vetor, psi2, psi3, até chegar em L. Começo ao fim.
Tá. Dá ruim meter o loop, colocar o loop aí dentro, o for aí, em range, dentro desse def, para você já definir a propagação? Tem que ser, né? Não tem outro jeito. Tem que ter um loop aqui. Você vai fazer um loop no índice. Que letra que eu usei aqui? Usei I, né? Veja que se usar a notação que está aqui, né? O primeiro I que você vai usar é 1, né? Porque I mais 1 é 2. Então você começa de I igual a 1. Até o último I vai ser qual? O seu I vai de 0 até N menos 1. Mas para... Então você tem que ir até N menos 2, né? Então seu último I é N menos 2, porque a partir do I igual a N menos 2, você vai calcular o psi de N menos 1, porque tem que somar 1 aqui, né? Então você vai fazer o seu loop de I igual a 1 até N menos 2. Uhum. Certo? Mas lembrando que o range não inclui o domínio final. Então, para ir até N menos 2, você tem que falar que vai até N menos 1, porque ele não inclui. Aí ele para no menos 1. Certo? Vou parar por aqui. Já não vou falar a próxima linha aqui, senão aí já entrega demais. Só um detalhe aqui, ó, esse N está definido aqui, né? Então ele vai conseguir ler. Mas não é adequado fazer assim, tá? É melhor você definir o N aqui dentro, ó. Pegar o N como sendo o tamanho do vetor X. É melhor. Porque aí a variável é local, não ficar usando variável global. Tá? Bom, para fazer, depois que vocês fizerem a propagação aqui, para fazer o gráfico, eu vou criar uma lista de energia, vou chamar de ES, né? Estrutural. Vamos fazer de 0,1, vou evitar o 0 para não ter problema. Você não tinha problema, não. De 0 a 10, com 100 pontos de energia para começar. E deixa eu pensar o que a gente quer fazer aqui. Não, depois a gente faz isso. Vamos por partes. Para vocês testarem se o código funcionou, vocês podem fazer um gráfico. Vamos ter que fazer um psi igual a chute de xv e vamos pegar uma energia perto da solução correta aqui, 0,4, por exemplo. Vocês podem pegar isso daqui e fazer o gráfico xpsi para ver a cara dele. Para eu poder fazer o meu aqui, gente, eu vou tirar a minha tela daqui, vou fazer o meu código separado e já volto aqui para mostrar para vocês. Pra vocês não verem a resposta final aqui.
Pronto. Escondi o meu código, ele está aqui. Só, a função de onda fica horrível, né? A não ser que eu chegue bem perto da solução correta. Tem que chegar bem perto mesmo. E aí, pessoal, estão conseguindo? Como é que tá? Onde vocês estão apanhando? Onde está a dificuldade?
E aí, gente, comunique-se comigo. Como é que tá? Onde estão com dificuldade? Não é para fazer totalmente sozinho, não. Pode perguntar. Eu tô dando alguma bobeira aqui na hora do loop, mas é alguma coisa besta e tô procurando aqui o que eu tô errando. O que acontece? Não, eu acho que é alguma coisa de digitação. Mas está dando um erro ou está dando errado? O que está acontecendo? Eu não consigo retornar o PC. Tem que, no final do comando, você tem que colocar um return PC. Pois é. Mas dá um erro ou... Na hora que eu coloco o PC igual chute, ele tá dando um erro aqui. Tá. Can multiply sequence by non-int of type float. Deixa eu revisar aqui para ver. Se quiser me mandar o código, manda o código aqui no chat ou no Zulip que eu dou uma olhada. Você não pode colocar esse psi de i mais 1 do lado esquerdo, porque o seu psi fora do loop só tem duas componentes. Se quiser usar essa estrutura, você já tem que criar o seu psi fora do loop como sendo um NumPy array de tamanho adequado. Senão ele não sabe fazer isso aí. Acho que do jeito que eu comecei o meu código, eu acabei induzindo vocês a fazer desse jeito, né? Você pode começar assim, ó. X, E, N igual a len de X, dx igual a x1 menos x0, esse é o comecinho padrão. Você pode fazer o psi como sendo NumPy de zeros de tamanho N. Né? Aí você faz que o psi 0 é 0, o psi 1 é 1, e aí entra no loop. Aí vai. Entendi. Obrigado, professor. Desculpa o erro juvenil aí. Tranquilo. Até melhor assim, tá? O meu eu fiz de outro jeito, mas assim acho que é mais adequado. Bom, pessoal, estão dando 11h40, é o horário da aula. Vocês querem tentar mais um minutinho? Posso esperar mais uns 5 minutos aqui. Depois eu tenho que ir. Tá acabando aqui, Márcio. Estou tirando dúvida. Tá acabando. Você quer? Tudo bem? Eu preciso ir. A Márcia precisa de ajuda lá. Tá com a Lara sozinha. Tá bom, acho que aqui eu consigo ameaçar agora. Obrigado. Ó, aqui, do jeito que está aqui, ó, é basicamente escrever essa equação. Não tem muito mais. Isso aqui já é quase que o código inteiro. Então, deixa eu mostrar um detalhe para todo mundo aqui, ó, na execução do código. Eu fui brincando aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vou chutar um valor para energia, 0,49, bem perto
que a gente espera que seja correto, mas lembra que não vai dar meio exato, né? Então ela retorna o psi, eu estou normalizando o psi aqui, usando o VDOT, que é o produto escalar, psi, e plotando o psi. Mas se eu colocar aqui 0,49, olha o que acontece. Fica horrível, né? Aqui, se eu der um zoom, eu vou ver a função de onda aqui, mas lá do lado direito está totalmente errado. Então a função de onda começa de 0, mas não vai para 0 no final, porque essa energia não está certa. Agora, se eu for tentar, coloco mais um 9 aqui, dá para ver que deu uma abaulada aqui, porque esse cara diminuiu um pouquinho, então a escala melhorou um pouquinho aqui. Se eu colocar mais um 9, percebe que veio para baixo? Ó? Aqui, com 499, o psi de L está positivo. 4999, 3 noves, ele está negativo. Quer dizer que entre 4990 e 4999, o psi de L trocou de sinal. Certo? Em algum lugar nesse intervalo, que é a nossa raiz. Então eu vou pegar aqui e vou colocar 4995 no meio do caminho entre os dois. Fazer uma abscissão. Continua positivo. Então eu vou aumentar de 5 para 6. Continua positivo. Vou de 6 para 7. Ficou negativo. Então, e aqui dá para ver já a função de onda aparecendo. Então, entre 6 e 7 é onde está a nossa solução. Então, eu vou colocar aqui, vou deixar o 6 sempre do lado positivo, e vou colocar aqui o 5, 65. Continua positivo, então vou aumentar para 6, está positivo. Vou aumentar para 7, está positivo, ver que a função de onda está cada vez melhor aqui no meio. Vou aumentar para 8, continua positivo. Vou para 9, ficou negativo. Então, está entre 8 e 9 a solução. Então, vou deixar o 8 e vou para mais uma casa. Vou para a casa do 5 aqui. Continua positivo. 6 está positivo. 7 ainda está positivo. Se eu for para o 8, ficou negativo. Então, volto para o 7 e vou para a próxima casa. Começo de 5, está negativo. Então, vou diminuir agora. 4, está positivo, está negativo ainda. 3, agora já não consigo ver mais. Para mim aqui parece perfeito, que é o que eu tinha chegado aqui. Então, o que eu fiz aqui na mão agora foi o método da abscissão para achar a raiz. Procurei pelo valor correto da energia, tal que a função de onda aqui desse zero. Essa é a ideia do método do shooting method. Procurar por essa energia até que aqui dê zero. Mas aí tem que fazer isso automaticamente pelo método de Newton. Tá? Então, com essa função chute completada, vocês têm lá no meu PDF como chamar o método de Newton do SciPy para fazer isso automático. Ok? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui que eu preciso ir lá ajudar no almoço. Tá? E qualquer dúvida, estou no Zoom e só me chamar. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Ok, até mais. Até semana que vem. Até mais.